Olá, bom dia, obrigado você que segue o canal Tarefeiros. E você que está chegando hoje, se inscreva no canal, ativa o sininho, tem conteúdo durante toda a semana. E a gente tem um acervo aí com bastante coisa. Tem palestra, tem evangelho, tem documentário de Nossa Senhora, tem documentários sobre a Páscoa, sobre Sábado de Aleluia, Sexta-feira Santa. Tem as músicas do coral e muita coisa. Então, dá uma acessada aí, navega, deixa o seu like, se inscreva, curta e compartilhe. Não se esqueça de sempre compartilhar, colocar lá, ou colocar o hashtag canal Tarefeiros, porque o YouTube reconhece como um assunto relevante e deixa para mais pessoas acessarem, tá? Vamos ajudar o nosso canal a crescer. Bom, lembrando que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Penedo, 182, e é muito importante para você que tem interesse que você dá uma ligadinha lá, se informe dos horários, dos tratamentos que a casa oferece e dos melhores dias, tá bom? O telefone sempre aparece no vídeo e a gente repete aqui também, é o 2606-6220 ou 2605-6865. Bom, dados os nossos recadinhos, nós pedimos licença a você, ao mentor, ao mentor do vosso lar, que nós possamos adentrar na vossa casa, convidando toda a equipe de luz, a equipe do Dr. Antônio, o nosso Mestre Jesus e a Nossa Senhora, para que, protegidos e amparados, nós possamos dar início à nossa conversa dos sábados de manhã, graças a Deus. Bom, e essa semana a gente vai falar um pouquinho do que você anda fazendo da sua vida, né? E quando a gente estava decidindo o que ia falar na palestra, estudando um pouquinho, eu lembrei de uma fábula, ela é um pouquinho batida já, mas vale se você é do meio, né? Já deve ter escutado em alguma palestra, mas vale sempre bom lembrar. Então, ela começa assim, diz que um certo dia houve um grande incêndio numa floresta. E em meio ao incêndio, os animais começaram a fugir, e eis que em dado momento, eles olharam para o alto e viram um beija-flor que ia até o rio, pegava gotinhas de água e voltava e tentava apagar o incêndio, jogava sobre o incêndio. E ele fazia isso várias e várias vezes. Até que um elefante pegou e falou assim, na verdade, imagina, devia estar aquele burburinho, né? O elefante falando para a onça, falando, olha que idiota, né? Olha, que louco, deve ter surtado de catapora, não sei o quê. Então o elefante pega e fala, grita, né, para o passarinho, você tá louco? Né? Você acha que com esse pouquinho de água você vai conseguir pagar esse incêndio imenso? Eis que o beija-flor pega e fala, olha, eu estou fazendo a minha parte, estou fazendo o que dá, o que eu consigo. Se todos fizessem a sua parte, provavelmente a gente conseguiria mais. E a pergunta e a reflexão da palestra de hoje é exatamente essa. Você está fazendo a sua parte? Porque semana passada a gente falou do milagre, a gente espera milagres e a gente acredita que eles ocorram, mas e a parte que nos cabe, né? A gente sabe que Deus sempre ajuda, auxilia e ele prima juntamente com o plano espiritual da luz para que nós consigamos evoluir e para que essa evolução não seja tenebrosa e hostil como a gente pinta, né? Embora hajam desafios, mas você está fazendo a sua parte, você está fazendo o que você consegue fazer de verdade, o seu melhor naquilo, mesmo que seja pouco, porque na verdade, e a gente vive essa era, esse momento, que as pessoas querem grandes eventos e cada vez, e a gente já falou aqui em algumas palestras, estamos cada vez mais imediatistas, né? Vide
os casos clássicos, nunca se vendeu tantas fórmulas mágicas para emagrecer, para ser feliz, para conquistar o seu primeiro milhão, tem de tudo. Se você entra na internet e fala assim, conquiste seu primeiro milhão em 10 dias, né? E daí você vai olhar a pessoa e ela nem tem 1 milhão dela ainda, mas ela está vendendo, conquiste o seu primeiro milhão. Ou emagreça X quilos sem esforço em tantos dias, em uma semana, emagreça para o carnaval, emagreça para a Páscoa, e criam fórmulas mirabolantes que muitas vezes causam ansiedade extrema e frustração, porque a gente sabe que, embora nós somos facilmente iludidos, uma hora a realidade bate a nossa porta, né? E daí, quando você não consegue emagrecer os seus 15 quilos em 7 dias para o seu projeto verão, muitas vezes você culpa, né? Até mesmo Deus. Quantas vezes, né, a gente não vê, muitas vezes, isso na casa dos tarefeiros. As pessoas vão, elas passaram uma vida inteira se alimentando mal, com maus hábitos, com maus pensamentos, e eu não estou falando só de alimentação, com aqueles maus pensamentos, maus hábitos mentais e emocionais, e daí ela quer que se resolva naquele dia, né? Muitas vezes ela não tem paciência nem de esperar a cirurgia, ela já fica ansiosa, escutando às vezes o evangelho, né? E querendo um resultado ali. E daí a pergunta que faz, e que a literatura espírita e todos os médiums falam, os espíritos de luz, se você pegar toda a literatura, fala o quê? A questão da reforma íntima, você está fazendo a sua parte? E daí tem livros que desmistificam até a reforma íntima, falando assim, olha, não é um grande movimento, não é do dia para a noite, e eu sempre falo isso nas palestras, você não vai dormir o diabo e acordar um anjo. Não vai, não vai. Mas você tem que fazer alguma coisa para que você melhore, para que você saia daquilo que você está, o primeiro passo tem que ser dado. E você está dando o passo porque é muito fácil a gente acostumar e acostumar até com o que é ruim. Com o que é ruim. E daí é aquelas pessoas que a gente vive, que perseveram na reclamação, né? E eu vou dar esse gancho para o Carlos, porque assim, aonde está a nossa perseverança? Está no fazer acontecer, ou a gente está perseverando em estar acomodado, ou está encostado. Ai, olha, eu não consigo, mas não faz nada para tentar. Eu não consigo. Ah, mas ai, é difícil para mim me alimentar, é difícil para mim não ter esse tipo de pensamento. É difícil, mas assim, será que é tão difícil? Será que se você, por exemplo, dá o primeiro passo, fazer a sua prece. Ah, é muito difícil fazer o evangelho toda semana. A gente escuta muito isso. É muito difícil fazer, porque são meia hora que eu percebo. Eu fico até transtornado, porque a pessoa passa 5 horas no celular, na internet, no Instagram, mas ela, meia hora é muito tempo. Tudo bem. Concordo, a gente tem uma vida corrida, às vezes meia hora é muito tempo para você fazer seu evangelho. Tudo bem, mas a sua prece, quando se levanta, você está fazendo? Está pedindo, fala assim, olha, você quer que Deus te ajude, mas você conversa com ele e fala assim, olha, Deus, estou aqui, me ajuda. Olha, meu dia, eu me comprometo a ser um pouquinho assim, mais calmo, respirar fundo, né? Olha, me comprometo a ter mais paciência com o meu próximo, calar minha boca às vezes, né? Porque tudo a gente tem que dar opinião, tudo a gente tem que falar, e a gente está num momento assim que as pessoas, eu não sei se por carência ou se por autoafirmação, elas têm que opinar, elas têm que falar, elas têm que agredir o próximo porque a verdade está com elas.
Isso é uma grande bobagem, porque se a gente pega a questão da empatia, a empatia não é estar no lugar do outro, mas você aceitar o outro como ele é. E aí, você está sendo empático e se fala tanto de empatia e é o que eu menos vejo nas pessoas, porque existe uma grande dificuldade de aceitar o outro como ele é. Então, voltando lá na sua perseverança, no que você está perseverando? Se a sua perseverança é forte, ela é meia boca, ou ela é focada assim, olha, eu vou fazer, vou conseguir, vou lá, vou tropeçar, mas eu vou seguir o meu caminho. Como que é que funciona isso, Carlos? Vamos perseverar ou Bom dia. vamos fingir? Então, perseverar. Bom dia, Fábio. Bom dia, Ronaldo, Maurício, pessoal que está nos assistindo. Perseverar é uma palavra bem complexa, né? Aliás, eu estava aqui ouvindo você falou da fábula e tudo, né? E o ser humano é uma coisinha complicada, né? Primeiro, nós estamos em construção, e essa construção não é de agora, são vidas, né? É, e tantas vezes a gente está literalmente perdendo tempo, né? Você falou do evangelho, mas a gente pode colocar isso em vários lugares, né? E às vezes você vê pessoas que insistiram, pessoas nos seus 40, 50, 60 anos, como você falou, insistiram em hábitos que fazem adoecer a alma, fazem adoecer o corpo, fazem adoecer o seu círculo familiar. Investiram, de novo, se tiver 50 anos, tira lá os 14, são 36, são 26 se tiver 40. Isso que eu ainda estou tirando, né? Eu sou dos velhos que 14 anos ainda era criança, né? Hoje em dia não é mais, né? Hoje é 7. Mas vamos lá, vamos manter essa linha. Então elas passam tempo perseverando, porque para mim insistir em algo é perseverar. Lógico, você vai ter vários tipos de alusão à palavra perseverança. Tem gente que gosta de usar ela só para o bem, né? E quando é para o outro lado é teimosia, é persistência. Nós já até abordamos isso aqui mais de uma vez. Então ela passa enchendo, por exemplo, se ela exagera no álcool, enchendo, intoxicando o fígado dela por 20, 30 anos. Aí ela resolve se tratar, ela quer melhorar em um ano. Ela passa a vida fumando e ela quer ficar sem fumar um ano, 2 anos e correr a São Silvestre, como se ela fosse ter fôlego para isso. Ela passa enchendo as carótidas, as veias do coração dela de colesterol a vida inteira, aí resolve fazer uma dietazinha, não é aquela dieta zona, não, uma dietazinha e quer ir lá fazer a cintilografia, não sei o quê, e às vezes está todas desentupidas, né? É o que você falou do imediatismo, né? Mas essas coisas ela acaba não entendendo o que é perseverar, porque é a zona de conforto que você falou. Não, né? A coisa que mais a gente vê no Tarefeiros, e a ideia não é jogar só para comida. Mas muitas vezes a gente vê, como é sua alimentação? Eu como de tudo. Cara, desculpa, comer de tudo está errado. Isso é uma coisa antiga dos nossos antepassados, que eles podiam comer de tudo, porque eles acordavam às 5 horas da manhã, ia a pé para trabalhar ou ia para a roça carpinar. A nossa vida é diferente. A nossa vida é sentado, às vezes é dentro de um trem já espremido, você quer morar perto do seu transporte. Então, se a gente comer de tudo como eles comiam, não vai dar certo. Mais ainda na quantidade. Ou com pensamentos. Vive tendo pensamentos de inveja, de egoísmo. Aí ela resolve ser, como diz o Fabinho, né? Rezar para todo mundo, virar caridosa. E acha que isso vai mudar literalmente. É uma mudança e tem que haver. Mas nós precisamos, de uma vez por todas, passar a construir com bases boas, com bases sólidas, com bases perenes, com esforço, com dificuldade. Porque às vezes a gente vê pessoas que começam aí no Tarefeiros e começam a fazer evangelho e depois as coisas melhoram um pouco, elas deitam lá, como é que está fazendo evangelho? Eu estava, mas não estou mais. Você ouve muito isso. As pessoas param dessa perseverança porque são anos acumulando comportamentos.
E eu não quero nem me estender muito, mas você falou de fábula, eu vou lembrar da fábula dos três porquinhos, né? Que eles precisam construir um abrigo e o primeiro porquinho, querendo brincar, querendo descansar, vai construir o abrigo dele de palha. Aí vem o lobo e assopra a palha. Quer dizer, essa construção era frágil, ou imediatista, ou rápida, porque deu outros valores, vocês podem encaixar onde vocês quiserem. Aí o outro porquinho olhou aquilo lá e falou: pô, palha não vai, né? Mas eu não quero perder muito tempo, eu vou fazer de madeira. Mas a madeira também caiu, apesar de ser melhor do que a palha. E o porquinho que resolveu olhar e pensar nele, a gente fala muito, né, de pensar na gente, de poder amar, ele foi previdente. Ele resolveu fazer de alvenaria. E aí, se a gente quiser fazer de novo uma literação, muitos tijolos de paz, de benevolência, de paciência, de tirar o tempo de brincadeira que ele podia ter ao invés de, né, de escolher tijolos de caridade, tijolos de oração. Aí você pode escolher todas as coisas boas que vão fazer uma casa forte e vai resistir ao lobo, que na verdade é a preguiça, ali a literação da coisa é para você deixar de ser preguiçoso, né? Para você poder construir algo e trocar o tempo. Até de criança a gente tinha isso, né? Quer dizer, trocar esse tempo para fazer algo rápido por algo devagar, constante, perene, que vai te dar uma fortaleza maior. E às vezes a gente fala muito, né? E a gente coloca aqui, dê o primeiro passo, mas é persistir nesse passo, porque às vezes são tantos anos e tanto tempo acostumada com aquelas coisas que te levaram a um lugar não muito bom, porque se você está querendo mudar, alguma coisa te tocou, e construir uma casa mais sólida. Mas essa casa também precisa tomar cuidado, porque senão você troca os tijolinhos ali, vai comprar tijolo vazado, mais barato, porque quer ir mais rápido, porque está cansado, porque olha dos outros, porque nós somos atacados, nós estamos num mundo de prova e expiação. Não adianta que a gente vai olhar e vai falar, pô, o outro já está descansando, eu quero descansar também. Então essa situação ela é muito difícil, porque nós precisamos mudar a chave para virar, para escolher coisas melhores e persistirmos, termos a perseverança de criarmos uma fundação sólida para isso, que é a nossa casa, é o nosso espírito, que é voltar para lá, né? De repente a gente falava sempre, né? Para fazer uma casinha no céu, a gente faz, mas se chutar o pau, quebra tudo rapidinho e derruba ela lá no céu, né? Que talvez seja uma das coisas também. Mas eu vou passar ao nosso amigo Ronaldo, que além vai falar que além de nós construirmos, tem a questão de como nós construímos e por quê e como isso se dá e por que às vezes a gente falha até, né? Uhum. É ótimo, Carlos. Bom dia a todos, né? Primeiramente, Carlos, Fábio Maurício, todos nos assistindo aqui mais uma vez. O como é sempre importante, né? A questão maior aqui, eu acho que na nossa conversa de hoje, ela passa primeiro por uma percepção que nós deveríamos ter e muitas vezes não temos, né? Hoje nós sabemos que, como você falou, a questão da ansiedade, do imediatismo, né? Faz com que as pessoas muitas vezes não tenham aproveitado o que está acontecendo, né? Não percebe o que está acontecendo na sua volta, né? Não sei se é da nossa, você até colocou da nosso momento, né, que nós estamos vivendo, mas a verdade é uma só, né? Nós deveríamos valorizar um pouquinho mais as pequenas coisas, porque as grandes não acontecem como a gente imagina, né? As grandes às vezes, pode ser sonho, pode ser um milagre, mas eu até na nossa última fala falamos muito dos pequenos milagres, que a soma deles às vezes é melhor, né, do acontecimento. Então essa ansiedade, esse imediatismo, ele acoberta o dia a dia seu, né? Como é que foi seu dia hoje? O que aconteceu? Onde você foi? Como é que foi o seu trabalho?
né? Que se você fez algo bom, se você beneficiou uma pessoa, se você ajudou o seu filho, se você ajudou a sua esposa, né? O seu marido, como é que foi esse relacionamento com as pessoas? Como é que você cuidou do seu corpo, como se falou muito aqui nas conversas, né? Por quê? Porque a gente só pensa, a gente quer ver a coisa por fim completa. E não existe a coisa completa nesse mundo, porque nós não estamos para isso. O nosso espírito, ele é nato, o seu crescer, a sua evolução. Então não vai parar, né? Se hoje eu imagino que eu vou ficar feliz no dia que eu conseguir comprar uma casa, não é no dia. Você vai ficar só naquele dia, talvez, porque no dia seguinte você vai querer comprar algo mais. Você vai achar que sua casa é pequena, você vai achar que aquela sua conquista, que seja bem material ou não, você vai querer outras conquistas, porque nós precisamos disso. Mas se a gente não perceber, se nós não percebermos as pequenas coisas, parece que é falho, parece que o mundo não está a nosso favor, que as coisas não estão acontecendo. E aí o que você tem não tem valor. Ah, não tem valor. Você não valoriza o que você tem. Por quê? Porque você sempre quer algo a mais, algo diferente. Então, um dia nós temos que pensar, e às vezes é importante olhar para trás e perceber aonde nós chegamos, né? Lógico, a dificuldade que nós passamos para chegar até aqui, para ter a nossa casa, não precisa ter fisicamente, eu posso alugar uma casa, eu posso morar diferente, eu posso ter um convívio diferente com as pessoas. Essa construção da nossa vida, né, que falou da construção aqui agora, ela tem que ocorrer, nós estamos construindo. Então, valorize como você construiu. Nem todos vamos construir iguais, né? Não adianta olhar o vizinho, aquilo serve para o vizinho. Às vezes o vizinho está olhando para você, achando que pô, seria melhor se eu morasse na casa do vizinho aqui do lado, né? Que é menor, mas tem um jardim. A minha é maior e não tem um jardim, né? A minha só dá trabalho, a minha só tem que consertar o tempo todo, que dá reforma, então eu tenho que reformar. E às vezes a casa menor ali é a casa mais aconchegante, a casa mais bonita no sentido de gostar, né? De estar nela. Então, vamos perceber, acho que é isso o ponto aqui também, Carlos, Maurício e Fábio, né? Perceber o valor do dia a dia. Perceber, às vezes, o seu filho, né? Como que ele... Nós que somos pais, obviamente, a gente sempre tem esse cuidado com o filho. Vamos perceber sua evolução, como ele melhora, o que, que as coisas... Né? Isso é natural entre nós, né? Dar valor às coisas pequenas. E a soma dessas coisas pequenas que é importante, que vai nos dar o equilíbrio, que vai nos fazer sermos pessoas felizes, pessoas boas. É a soma, né? Não é, não consegui. Se você só joga todas as suas fichas, todas as suas apostas, em um fato enorme, grande, isso não acontecer. E que, quando acontecer, qual vai ser esse valor, como eu te falei, que ele vai mudar no dia seguinte. Já conquistei. No dia seguinte, você quer conquistar essas coisas mais. Então, a percepção nossa aqui é que as pessoas estão, né, muito ansiosas, estão muito no imediatismo, e não estão dando valores às coisas menores que nós temos aqui. A mudança nossa, ela acontece a todo momento. Então, nós estamos mudando a todo momento. Eu sou igual a 10 anos atrás? Não é. Não é nem no corpo físico, nem no mental, nem nos seus pensamentos, nem nas suas situações. O exemplo que eu dou aqui dos fatos, né? Nós temos na Casa dos Tarefeiros, obviamente, as turmas, as aulas que a gente recepciona as pessoas que vão lá. Então, os pacientes, né, em algum momento, tem lá as inscrições para fazer as aulas, né? E nós percebemos o quê? Então, chega a turma, normalmente 50, 60, 70 pessoas de turma, e chegam, né, para ter as aulas. E aí nós vamos percebendo que as pessoas vão mudando, que as pessoas vão com o tempo, né? Não é no dia, não é na primeira aula, não é na segunda aula, não é no primeiro ano, é o segundo, é o terceiro ano, talvez, a gente fala ano, que são, na verdade, semestres, né? E aí as pessoas, a gente percebe que elas mudaram. Nós aqui, nós quatro aqui, também participando das aulas, né? A gente percebe que o grupo mudou, que as pessoas, ou seja, a mudança ela é devagar, ela é paulatinamente, mas ela acontece, né? Eu sempre digo, se nós pudéssemos filmar a primeira aula e filmarmos a última aula, nós verificaríamos a evolução que as pessoas teve naturalmente. Mas tem que perceber, senão nós vamos achar que o curso não adiantou nada, né? Que não adiantou, e não, adiantou bastante. E que é o que nós falamos aqui nos tarefeiros, as pessoas que vão nas suas consultas, que vão no seu passe, que vão passar pela casa, pelo evangelho, é uma construção, é uma soma que aos poucos vai chegando. E nós temos que perceber isso.
a percepção maior é interessante, né? Quando eu entrei na casa dos tarefeiros, ou no espiritismo, vamos dizer assim, né? Que eu não tinha conhecimento nenhum sobre isso. E que momento que eu percebi? Não foi eu que percebi, foram as pessoas. As pessoas começaram a perceber, olha, Ronaldo, você está diferente, você mudou, né? Então, paulatinamente, é os detalhes que vão nos construindo mentalmente, né? E a gente vai se tornando pessoas melhores. Então, valorize as questões menores, né? E aqui, falar um pouquinho de Jesus, o Maurício você levantou aqui do Evangelho, né? Da semeadura, né? Então, lembramos né? A parte do Evangelho que fala do semeador. O semeador saiu a semear, né? Vai jogar sementes. Algumas vão brotar, outras não vão, outras nós vamos dar importância. Na verdade, é o quanto nós damos importância às sementes que são nos dadas. Quanto que a gente rega, quanto que a gente deixa de fazer outras coisas para cuidar da semente, né? Que é o Evangelho, obviamente, que Jesus nos coloca. Então, assim, as sementes vão sendo jogadas, as sementes vão sendo colocadas para nós, né? Qual a importância que nós damos a ela? Qual a importância que a gente percebe, né? E às vezes essa semente vai florir, vai se multiplicar, vamos ter boas colheitas, né? Então, acho que é isso que eu queria falar um pouquinho dessa nossa percepção. Pare um pouquinho, verifique a sua vida, olhe em volta de você, vê as pessoas, vê os valores, tanto materiais, mas principalmente aquilo que Deus está te colocando na sua vida e que é o mais importante para você. Tá bem? Então, acho que é um pouquinho disso, Maurício, para você completar. Vou passar para ti, tá bom? Joia, legal, Ronaldo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Fabinho. Bom dia, Carlão. Vocês sabem que vocês estão falando, a gente vai aqui raciocinando e fazendo algumas conexões, né? E aí fiz várias aqui, né? Mas eu vou falar duas, três somente, né? Porque senão a gente vai aqui, vai longe. E porque esse assunto, ele dá, ele rende, né? Vamos chamar assim, rende. Tem bastante coisa para a gente aqui falar, comentar. Uma das coisas que a gente coloca aqui, desse valorizar a sua construção, como o Ronaldo colocou, valorizar ver o seu dia a dia, né? Santo Agostinho sempre coloca, acho que é Santo Agostinho, né? A gente chega no final do dia, ele coloca o seguinte: olha, o que que você fez durante o dia? O que eu fiz de bom durante o dia? O que que eu fiz de não bom durante o dia? E o que que eu preciso melhorar? Puxa vida, eu fiz isso, fiz aquilo, essa coisa foi legal, essa coisa não foi legal. Puxa vida, eu, né, sacaneei aquela pessoa, eu fui falso ali, putz, eu não fui bacana, eu podia ter ajudado e não ajudei, eu poderia ter adiantado um documento aqui no meu trabalho, mas não adiantei. Então, olha, são pequenas coisas que a gente fala, vai formar o nosso dia a dia. Então, são os pequenos pontos que formam um grande tricô, né? Então, são pequenas coisas no dia a dia que nós temos que nos vigiar, nós temos que olhar o nosso pensamento, a nossa percepção, temos que olhar o nosso, assim, verificar a nossa visão para com a outra pessoa. O Fabinho até falou, as pessoas estão assim tão que não aceitam o outro como ele é. Quer que a pessoa seja como você acha que tem que ser. E não é assim. E isso só vem com o dia a dia, com o treino, com valorizar esse dia a dia. É assim, uma coisa que a gente sempre coloca, e é legal, para você verificar o que muitas vezes a pessoa trabalha, e ela fala, nossa, eu fiz um monte de coisa, mas ao mesmo tempo ela não sabe o que ela fez. Então, anote no caderno, não precisa ser com relação ao trabalho, mas no seu dia a dia. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou na feira. Hoje eu vou buscar meu filho na escola. Hoje eu vou fazer um café. Hoje eu vou, sei lá, eu vou fazer compra no mercado. Hoje eu vou fazer isso. Ou seja, põe lá no seu dia a dia tudo aquilo que você tem para fazer. Pequenas coisas. E tudo aquilo que você colocou para fazer, poxa, eu tenho que fazer o meu melhor, por mais simples que seja. Vou passar uma roupa, vou fazer uma comida, vou lavar uma roupa, vou buscar alguma coisa no mercado. Faça o seu melhor. No dia a dia que você vai fazer, lógico que não estou falando todo dia, mas coisas principais lá do seu dia a dia. Aí você vai chegar no final do dia, vai lá no seu caderno, vai olhar, poxa, quanta coisa eu fiz. E às vezes nós não percebemos isso. E eu coloquei aqui também, a gente não pode terceirizar a nossa parte. Muitas vezes nós terceirizamos aquilo que nós temos que fazer, né? Por exemplo, eu lembrei disso porque o Fabinho colocou, as pessoas querem fórmula mágica para ter as coisas, ou querem fórmulas mágicas para que as coisas aconteçam. Não, como é que é, Fabinho, que você colocou?
vamos lá para você emagrecer 15 quilos em 7 dias. Gente, a pessoa se alimentou bem, vamos chamar, se alimentou bem, comeu pra chuchu, né? Ah, churrasco, picanha, aquele monte de coisa, ao longo de muitos anos. Chegou lá com 40, 45 anos, engordou, obviamente, né? Mas por quê? Fez muita coisa boa. Só agora eu quero emagrecer. Eu preciso emagrecer. Porque às vezes entupiram, aconteceu aquilo. Isso significa o quê, gente? Que nós estamos colhendo o que nós semeamos. E aí o Ronaldo falou da semeadura. Eu lembrei da colheita. Então, tudo aquilo que nós semeamos, um dia nós vamos colher. Ah, mas então quer dizer que eu não posso mudar? Sim, nós podemos mudar. E graças a Deus temos a oportunidade de mudar. Chico Xavier colocou, o que você escreveu já foi. Você não vai mudar, o tempo não vai voltar, mas você pode mudar daqui para frente. Mas lembre-se que aquilo que você plantou, você vai colher. Então você colhe, aí você começa a fazer um novo plantio, uma nova semeadura, fazer coisas boas. Aquilo que você não plantou muito legal, que você está colhendo, você vai tentando resolver, vai procurando resolver, vai, né, se ajeitando, se ajustando, vai se melhorando, vai mudando. E isso já é o seu plantar, para quando chegar a próxima colheita, você já está colhendo coisas melhores do que você colheu recentemente. Então, olha quanta coisa que nós temos aqui para desenvolver. E tudo isso nós falamos aqui, nós quatro. Mudança de hábito, mudança do mau hábito, que o bom hábito a gente tem que manter. Né? E o Fabinho até falou, o que é essa persistência? Persistência no mau hábito ou persistência no bom hábito? Manter a persistência no bom hábito. O mau hábito a gente tem que mudar. Então, tudo isso, e aí vai de encontro ao imediatismo, vai de encontro àquela ansiedade, as pessoas querem as coisas para onde, querem as coisas que aconteçam na hora. E aí, tudo isso, eu finalizo com o seguinte, a casa dos tarefeiros, as pessoas vão lá, procuram um milagre, e a gente falou de milagre semana passada, eu não estava presente, mas nossos irmãos aqui falaram de milagre na semana passada. O milagre, ele acontece, depende do seu merecimento. E aí, quem é merecedor, quem não é? Faz um ensinamento, sabe, nós não sabemos. E aí eu coloco uma grande situação. A casa dos tarefeiros é uma casa de conscientização. Às vezes a pessoa vai achando que é uma coisa, achando que é outra, aí de repente a ficha cai e ela fala. Ou ela vai continuar, fala, vou persistir porque o que está sendo falado aqui me tocou, eu entendo que eu tenho que mudar e eu vou perseverar nessa mudança, vou persistir nessa boa mudança. É difícil, é difícil. Não é fácil mudar, não é fácil você se melhorar. Aí você tem que ter essa persistência, essa perseverança no bem. Né? Então, o que vale para essa mudança é a frequência. O quanto frequente você está fazendo. O canal falou do Evangelho, falou de uma série de mudanças que nós temos que fazer. Então, vamos pensar nisso. A Casa dos Tarefeiros é uma casa de conscientização. E detalhe, não vamos terceirizar a nossa parte. Tá? Se a gente terceirizar a nossa parte, não vai adiantar nada. É isso, Fabinho. Bom, é isso aí. Olha, e para fechar, encerrar nossa palestra, vou fazer um teste hoje para você deixar aí nos comentários, tá? De tudo que a gente falou lá no primeiro, você é o passarinho que está fazendo a sua parte ou você é o elefante que cria? Nos tijolos que o Carlos falou, você está colocando o tijolinho da fé? Deixa aí no seu comentário. Sabe por que o tijolinho da fé é importante? Porque quando o lobo vier assoprar, ele pode até te abalar. Mas se você está com o alicerce ali forte, você acredita no que você é, no teu Deus, isso não te derruba. Segundo, a gente fala de milagres. Deus sempre dá a sementinha dos milagres para a gente, né? Você aduba elas, você rega, você cuida do seu milagre, ou você recebe, põe de canto e depois reclama, não era bem isso que eu queria, né? E outra, você é o ator principal da sua existência ou você está sendo coadjuvante, terceirizando tudo? Responde aí nos comentários, tá? E eu finalizo, não com uma prece hoje, mas com uma reflexão. Que eu sempre falo, que a pergunta dos livros dos Espíritos que mais me impacta. É a questão 909. Pode o homem vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E os Espíritos respondem. Pode e requer muito pouco esforço. O que vos falta é vontade. Então, que nós possamos refletir um pouquinho e ter mais força de vontade.
mais bom ânimo, mais fé, construir aí os nossos tijolinhos, que não para construir uma casa, mas que construa uma escada para a gente subir a montanha com mais segurança, tá bom? Fica com Deus até a semana que vem. Tchau, tchau.